Olha, Marina Silva, PSB, terceira colocada na disputa presidencial, decidiu apoiar Aécio Neves no segundo turno da eleição presidencial. Porém, ela quer que o tucano inclua em seu programa de governo causas defendidas por ela nas áreas educacionais e de meio ambiente. A ideia da ex-ministra é fazer o anúncio de um acordo programático. Esse apoio seria costurado a partir de itens convergentes nos programas dos dois, como o fim da reeleição e a reforma tributária. Para falar sobre isso, com muita propriedade, chamamos aqui o consultor político Marcos Marinho. Seja bem-vindo, Marcos Marinho. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Metrópole. E assim, é o esperado, né? É o esperado? Esse apoio de Marina a Aécio é o mais coerente nesse momento da campanha, até porque a Marina sofreu na pele o ataque da campanha do PT, né? Se ela migrasse para o PT agora, seria, no mínimo, incoerente. Incoerente, mas ela disse ali no final da frase da nota, em relação à reeleição, ela é contra. E será que o PSDB vai ter essa mesma ideia, vai acatar essa ideia dela, até porque quem criou a reeleição no nosso país foi o PSDB? Então, Jota, durante a campanha o Aécio já veio a público defendendo também essa bandeira. Né? Existe uma sobreposição de grande proporção entre as propostas de Marina e Aécio. Então eu percebo que não vai haver muita divergência ali entre os principais tópicos a serem trabalhados pelos dois. Então, se a condicionante de apoio de Marina for algumas propostas dela migrarem também para a plataforma de Aécio, isso não vai ter problema. Eu queria voltar um pouquinho antes. A morte do Eduardo Campos colocou a Marina num cenário muito favorável às eleições de 2014, até porque no segundo turno ela estava 10% na frente da Dilma. Foi uma queda muito brusca, ela veio só descendo. Por que isso? Então, a gente tem que considerar aí alguns fatores, né? Primeiro, não dá para confiar tanto nas estimativas, para a gente perceber que nível de pesquisa a maioria errou quase tudo. É verdade. Segundo, a Marina ela teve um momento de muita exposição, né? Antes ali de efetivamente ser lançada candidata pelo PSB. Foi um lançamento de candidatura meio em cima da hora, então faltou um pouco mais de preparo, faltou bastante estrutura realmente para a campanha dela. Temos que considerar também que a divergência, a discrepância entre o tempo de exposição no horário eleitoral gratuito da Dilma e da Marina era muito grande. Então, a campanha do PT foi, na maior parte do tempo, para desconstruir a Marina Silva. E aquela situação, se você tem mais tempo para falar mal de mim e eu pouco tempo para me defender, o que vai preponderar possivelmente é a sua versão. E isso foi ajudando na desconstrução de Marina. Considero também que a falta de posicionamento, de firmeza dela possa ter contribuído para isso. A Marina, em boa parte do tempo, ela se mostrou um pouco em cima do muro, né, como o pessoal fala. Ela penso que faltou um pouco mais de firmeza, de passar essas seguranças que o eleitor precisa. O eleitor tem um pouco de dificuldade, Jota, em votar em alguém que ele não perceba a dinâmica, né, a força suficiente para governar, principalmente no caso do Brasil. Olha, agora o segundo turno está aí declarado, a Marina com apoio do Aécio. Qual que é a sua visão em relação aos debates dos dois candidatos, entre a Dilma e o Aécio Neves? Em relação ao PSDB ter um desgaste do metrô em São Paulo e também o PT, o desgaste da Petrobras. Vai ser essa queda de braço ou vai prevalecer aí os projetos futuros para este país? Olha, imaginando que a campanha da Dilma fez em relação à Marina, eu espero que em relação ao Aécio vai ser ainda pior. Vai ser uma campanha, eu imagino que bastante pesada, com muito ataque, com muita tensão. O complicado né, se for analisar em nível de escândalo, para o PT é pior. Porque o escândalo da Petrobras está em atividade agora e tem muita coisa em ebulição ainda. Penso que se a Dilma partir para o ataque, tentando trazer problemas do trem em São Paulo, para ela não é vantajoso. Percebo também que o Aécio, a gente pôde perceber principalmente no último debate da TV Globo, ele tem um preparo muito maior que a Dilma para enfrentar as câmeras na hora do debate. Isso favorece a campanha do Aécio. Muita gente, eu acredito, que definiu o voto naquele debate. A gente pode perceber que a Dilma, quando vai para o embate frente às câmeras, ela dá uma engasgada, ela não sabe muito bem como responder as questões, o que difere muito do Aécio, que já vai muito mais preparado. Como o debate agora é pau a pau, é metade do tempo para cada um,
Eu penso que, se analisarmos exclusivamente a exposição agora no debate, o Aécio tem vantagem. Porém, a campanha da Dilma, a gente sabe que é uma campanha muito forte. O João Santana, ele é bastante marcado no cenário político por fazer campanhas agressivas, realmente. Vai depender muito de como o Aécio vai conseguir lidar com isso. Tem apoios agora importantes, né? Tanto da Marina quanto do restante da oposição também. Provavelmente o pastor Everaldo deve compor com eles. E vamos ver como isso vai se reverberar nos estados, né? A campanha de rua vai ser muito importante. Muito bem, só para fechar a relação da política a nível nacional, mudança. O Brasil, o país foi às ruas em relação à reivindicação de mudança. O Aécio prega essa mudança. E a Dilma prega também a mesma mudança no seu próprio governo. Quem dos dois vai sair ganhando em relação à mudança? Jota, eu penso que esse discurso de mudança, ele ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho? Ficou. Eu não percebi, se a gente pegar as votações, por mais que tenha havido alguma renovação na Câmara, na Assembleia de Goiânia mesmo, a gente percebe que muitos dos que foram eleitos voltaram, né? Já tiveram mandatos em outra época, então já eram pessoas conhecidas. Exatamente. Então, esse discurso de mudança, eu não sei até que ponto ele vai preponderar agora, não. Eu vejo que o que pode ser o maior tema em relação ao debate é a Dilma tentando trazer aglutinado a imagem dela, a imagem do Lula, trabalhando 12 anos de governo em contraposição ao que o PSDB fez com o Fernando Henrique, mesmo sabendo que eram realidades completamente diferentes, e o Aécio precisando isolar os 4 anos de Dilma, porque aí sim existe material para desconstruir a presidente. É verdade. Eu acho que a campanha agora vai se pautar mais por isso. O que Dilma não fez, e ela tenta dizer que fez, mas pegando carona nas ações de Lula, e o que o Aécio pode fazer, trazendo como referência o que ele fez durante seus mandatos de governador. Então a situação agora é Dilma tentando trabalhar uma imagem de 12 anos, 8 deles construída por Lula, que teve uma aceitação muito boa, e Aécio tentando isolar os 4 anos de mandato dela, que a gente está percebendo aí pela economia e por vários problemas que não foram bons. Bom, estamos conversando com o Marcos Marinho, consultor político, e com certeza a gente volta os olhos agora, a gente traz os olhos para Goiás. Foi o esperado as eleições em Goiás, as pesquisas, teve alguma surpresa, na sua opinião, em relação às eleições em Goiás, edição 2014? Não, já era esperado que o governador Marconi tivesse essa vantagem, tanto que se cogitou até de vencer em primeiro turno. A votação do Íris talvez tenha decepcionado um pouco, né? A gente não pode negar isso, mas também foi uma campanha que já saiu meio em cima da hora, teve muito problema interno dentro do PMDB, que pode ter contribuído para que o partido não abraçasse a causa, né, como a gente pôde ver claramente. A campanha do Vanderlan, como já era esperado, ela não conseguiu pegar, ela tinha uma estrutura muito frágil, muito pequena, e Gomide saindo com chapa pura também não podia esperar muito mais do que conseguiu, né? Eu acho que a votação de 10% foi até significativa para quem saiu sozinho, só ele e o PT. Uma surpresa talvez foi a virada do Aécio aqui em Goiás, né? O tempo todo nas pesquisas, Marina apontava como a primeira colocada, intenção de voto dos goianos para presidente, e no final, na reta final, como aconteceu em nível Brasil, também aconteceu em nível Goiás. Aécio superou e bem a Marina e a Dilma. Isso fatalmente dá aí uma carona, ou até pega uma carona na votação do Marconi Perillo, ambos do PSDB. Tá, agora a gente já teve notícia publicada agora, inclusive no nosso jornal, o apoio do PT ao Íris. Como fica a situação do Vanderlan? Bom, o Vanderlan agora ele tem uma situação de, pelo menos o que eu vejo, que mais coerência seria migrar também para o PMDB. Pô, mas se migrar para o PMDB, vamos pegar aqui, 15% Vanderlan, 10% do PT, Gomide. Somam 25%. Com 28% do Íris, total de 53% dos votos. E aí? O Marconi tem 45%. O negócio é que a migração não é automática, né, João? Não é total. Não, por mais que venha agora Vanderlan compor com o PMDB, que é o mais coerente, por que eu digo isso? Porque ele até passou pelo PMDB recentemente. Em 2010 ele também apoiou o PMDB. E não tem muita liga entre Vanderlan e Marconi, isso já está muito claro. Mesmo que Vanderlan venha para a campanha de Íris, mesmo que o Gomide venha para a campanha de Íris, essa reversão, essa migração de votos não é automática, não acontece assim. A gente pode calcular aí, na melhor das hipóteses, se eles realmente forem para a rua e trabalhar, que metade disso ou menos migre com eles, né? A gente tem uma situação hoje que a votação do Marconi
deve alterar muito pouco, porque quem vota no Marconi no primeiro turno deve repetir o voto no segundo turno. Julgo que talvez aquelas pessoas que votaram no Marconi pela ideia do voto útil, estimulado pelas pesquisas que apontavam que ele venceria no primeiro turno, pode ser que mude, desde que a campanha do Íris mude completamente a sua roupagem, né? É importante que, porque não pegou, né? A campanha do Íris não pegou efetivamente. Então o Íris agora tem 2 desafios bem interessantes. Primeiro, unir toda a oposição e colocar esse pessoal na rua, porque se fizer igual a 2010, né, que eu apoio, mas não vou para a rua, não vai resolver. Não vai resolver. E segundo é mudar a sua linguagem de campanha. O formato da campanha do Íris precisa ser diferente agora. Não dá mais para querer comparar o governo do Marconi com o governo dele há 20 anos atrás. E também não dá mais para ficar só no âmbito do amor e da abnegação, que também não convenceu. É importante que exista uma nova linguagem, que ele possa usar melhor os canais de campanha, principalmente a internet, que ele usou muito mal, vamos falar assim, e que o seu grupo abrace a campanha. O Caiado já pontuou que vai realmente fazer campanha para ele, e é um cabo eleitoral muito forte, que tem muita moral para fazer isso, mas Anápolis, se o Gomide não fizer a mesma coisa, a gente sabe que ali é um reduto marconista, né? O Marconi é a segunda opção natural do Anapolino. Se o Gomide não for para a rua, não trazer esse pessoal para o Íris, vai complicar. E aí a distância pode até aumentar para o Marconi. Então essas 3 cidades, Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, vão decidir as eleições? Bastante. Eu acho que assim, são os 3 maiores colégios eleitorais, né? Exato. A gente não pode desconsiderar também a região do entorno. Tem muito voto e o Marconi disparou naquela região. Mas, efetivamente, por Goiânia estar na mão por Anápolis ter dado uma votação muito significativa para o Gomide, e em Aparecida, o Íris ter vencido e estar na mão do PMDB, são cidades que têm mais potencial de serem trabalhadas em prol a campanha do Íris. Só que é preciso que se vá para a rua. Anápolis, Gomide tem que ir lá fazer essa captura. Aparecida, Maguito tem que estar mais forte na rua. E Daniel, que teve uma votação muito expressiva, também tem que partir para essa campanha. É verdade. Então o momento agora, Jota, para que seja diferente de 2010, o Íris tem que ter um papel muito forte de aglutinador. E os seus apoiadores têm que decidir se realmente estão ao lado dele e vão para a rua fazer campanha por ele. Olha, uma observação que a gente faz, eu queria até agradecer aos telespectadores. Você, eleitor, que haja vista, tem feito um ótimo trabalho, observando a avaliação do trabalho de cada candidato e a vida pregressa de cada um deles. A gente se deparou com o deputado federal mais votado para representar Goiás em Brasília, um delegado de polícia que tem uma folha de serviço prestado para com a sociedade goiana, e também na Assembleia Legislativa um radialista, né, e jornalista, o Manuel de Oliveira. Enfim, as pessoas, esses 2 candidatos não gastaram com cabos eleitorais, essas 2 pessoas não deram gasolina para ninguém, essas 2 pessoas não contrataram, enfim, não gastaram nas suas campanhas. O importante, qual que é a sua visão que você teve desses 2 mais bem votados, tanto para a Câmara, representar Goiás em Brasília, e também na Assembleia Legislativa? O caso do Mané de Oliveira e do delegado Valdir são 2 casos bem interessantes. Bem interessantes. Né? As campanhas muito pequenas, com estruturas bem reduzidas realmente. Porém, eles tiveram uma vantagem que nenhum outro candidato teve, Jota, que foi exposição midiática de longo prazo. Delegado Valdir e Mané de Oliveira, pelo menos nos últimos 2 anos, apareceram quase todos os dias na televisão do povo goiano. E isso vai ajudando a construção de imagem. Além disso, eles levantaram bandeiras que são muito presentes para a nossa sociedade hoje, que é a questão da violência e a necessidade de mudar a segurança pública. Então, se eu tenho um candidato que tem uma bandeira que mexe comigo, e se eu estou o tempo todo vendo esse cara falar sobre isso, eu acabo coadunando com a ideia dele e percebendo nele o potencial de fazer o que eu preciso. Então, achar que a Mané de Oliveira e delegado Valdir foram eleitos por milagre, não, é bobagem isso. Eles foram eleitos porque conseguiram fazer uma campanha de longo prazo. O delegado Valdir, desde 2010, ele vem fazendo a campanha dele. Ele aparecia quase todo dia, praticamente, quando estava à frente da delegacia de trânsito e depois à frente do 8º. O Mané, por um motivo triste, obviamente, que foi o falecimento, né, o assassinato do filho dele, encampou essa bandeira, obviamente, não tinha como ser diferente, ele é pai, e conseguiu ter essa exposição. Então, isso vai ecoando na sociedade. Os outros candidatos, nenhum conseguiu isso. Nem Marconi teve tanta exposição quanto teve o delegado Valdir. E isso, na hora da urna, obviamente, vai estar sendo trabalhado na mente do eleitor.
considerando também que o Valdir fez uma atuação em nível de rede social, na internet, muito boa. Exato. Ele conseguiu fazer uma comunicação de interatividade com os eleitores através do Facebook e não ficou só nisso. Ele foi para a rua também, ele bateu o pé, ele foi atrás, ele pegou na mão, ele se apresentou, ele se mostrou como um candidato real. E isso está aí esclarecendo que não é só dinheiro que ganha eleição e campanha em cima da hora também é muito difícil ganhar eleição. Em um minuto, fora Iris Araújo, de peso, fora da Câmara dos Deputados. Sandy Júnior, fora também. Na Assembleia Legislativa, fora Daniel Messac, Frederico Nascimento, Francisco Geda, Elias Júnior. Mudança quase 60% na Assembleia Legislativa e quase 50% aos representantes da Câmara Federal em Brasília, os representantes goianos. Qual que é a sua avaliação em relação a isso em um minuto? As campanhas deles talvez não contavam com a estrutura da campanha dos oponentes. O momento político não era favorável para a imagem deles. Tem 3 coisas que funcionam em comunicação política. Eu tenho que ter o candidato certo, no momento certo e a campanha certa. Provavelmente eles erraram nas 3 opções aí, ou no mínimo em uma delas. Muito bem, olha, falamos aqui com o consultor político, com muita propriedade, informações importantes a você, telespectador do JM, com Marcos Marinho, que tem aqui também um programa na casa. Eu gostaria que você falasse também do seu programa Contraditório. Então, aproveitar para convidar toda a audiência do Jornal da Metrópole para assistir o Contraditório, que essa semana foi ao ar ontem, na segunda, e vai ao ar novamente em reprise na quinta-feira, às 21h30, onde eu entrevisto o Marcelo Heleno e o Vassi Oliveira, 2 grandes jornalistas aqui de Goiás, e fizemos uma análise, Jota, das eleições também, né? Muita coisa que aconteceu aí durante o processo eleitoral. Então, convido todos vocês, toda segunda-feira às 23 horas e na quinta às 21h30, assista o Contraditório, que é o seu debate político. Todas as vezes que o Marcos Marinho vem aqui no JM, a audiência cresce assustadoramente. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço aí o convite, estou à sua disposição sempre. A gente digo mesmo. Olha, o JM com essas informações chega ao final e volta amanhã ao meio-dia, aqui no canal 24 da NET e pela internet metrópole360.com.br. Antes de encerrar o jornal, a gente agradece a audiência que cresce a cada dia. Muito obrigado. Até amanhã.